antibiótico ou também a questão da sensibilidade. A vigilância pós-alta é uma vigilância que ocorre quando o paciente recebe a alta e ela é feita por meio de ligações telefônicas e também a questão de visita domiciliar e também tem um método de entrega de questionários aos médicos que quando eles atendem geralmente esses pacientes no ambulatório da instituição, eles fazem algumas perguntas e verificam se teve alguma infecção pós-alta. Tem o sistema NIS também, que ele é definido pelo CDC, que é o controle de doenças, né, da planta, como um sistema de vigilância por complementos, onde tem o cirúrgico, UTI, versatilidade
artigos infáveis. Então, eu criei um código para cada artigo para ajudar depois os resultados nas discussões. Aqui estão os títulos, análise de dados no contrário e o delineamento desse estudo. É um estudo coorte, é um estudo descritivo. Então, foram encontrados estudos na evidência 3, que são os estudos coorte, evidência 5, que são os estudos descritivos. Os estudos coorte são aqueles estudos
podemos observar aí que é uma taxa que está muito além do recomendado pela OMS, que é 15%. Complicações associadas à via de parto. Na cesárea foi encontrada infecção corporal, complicações hemorrágicas, hipometria e hipertensão arterial. Olha, esse colaborador de 2012 e Cabral Costa, Cabral de 2013, nos mostram que as infecções também encontradas nos seus trabalhos foram infecção corporal, hipertensão, endometrite, mastite e sepsis. A 10 e a 13 mostra que outra complicação encontrada foi a morte materna. E eles levam isso a causas de hipertensão, hemorragia, infecção corporal, complicações de aborto, estranheza ectópica, embolia pulmonar, cardiopatia, pneumonia e AVC. E nos estudos de colaborador de 2012, eles também mostram as mesmas realidades. Gestões portadoras da HIV. A 3, a 12 e a 5 nos mostram que as taxas de cesarianas foram parecidas nos 3 trabalhos, levando de 71 a 84%. E a frequência de morbidade corporal também foi parecida, de 18 a 22%. Então, a gente observa aqui que a taxa de cesariana continua alta, né? E que a morbidade corporal também é um fator bem alto em relação a isso. A 3 não considerou a soropositividade de HIV como fator de risco para algumas morbidades, tanto para a mãe quanto para o feto, como ruptura prematura de membrana, infecção corporal, muito baixo peso ao nascimento de conceito, índice de ácido menor que 7 no primeiro e no quinto minuto, mas encontrou maior risco para crescimento intrauterino restrito e pequena qualidade gestacional. Encontramos também em casos laboratórios no 95 que o crescimento intrauterino restrito foi maior nas mulheres com soropositividade para HIV do que nas mulheres que não tinham. E Lopes também encontrou como pequena qualidade gestacional um fator maior para as mulheres com HIV do que as mulheres que não tinham. A diminuição da taxa de transmissão materno-fetal do HIV para o feto está relacionado com o uso de drogas antirretrovirais na gestação e no parto, associado
Obrigadas. Eu tenho uma frase. O Senhor continuamente diante de mim, por isso que ele está a minha mão direita e me transformarei. Salmo 3, versículo 8. E para realizar grandes conquistas, devemos não apenas agir, mas também sonhar, não apenas planejar, mas também acreditar. Isso foi o que eu coloquei no meu trabalho. Pelo trabalho, né? Lembro no dia que eu dei a notícia para Esther no estádio e teria que antecipar as coisas, ela ficou, até chorou, falei, nossa, acho que ela nem começou o trabalho. Desesperou. E assim, quando pega o trabalho, a gente vê esse excelente resultado, a gente fica bastante satisfeito, né, e feliz, né, de ver o esforço que vocês empenharam para estar desenvolvendo esse trabalho, né? A gente sabe que não é um trabalho fácil, né? Você delimitar um assunto, depois traçar os objetivos e correr atrás para respondê-los. Né? Então, eu passo aqui algumas pequenas observações, mas nada assim que desabone no trabalho, ao contrário. Né? Aí você depois vai estar vendo a professora do seu encaixe ou não nas considerações. Né? Sinestética, né? Agora eu vejo do começo ao fim, então assim, percebi que falta algumas siglas aqui na abreviatura, né? Até que eu coloquei aqui. Quando você começa a introdução, eu senti falta que você coloca a taxa, né, de infecção cirúrgica nos Estados Unidos e eu fico esperando qual será a taxa no Brasil, né? Você já quer logo a resposta, você colocou só no desenvolvimento. Então, a sugestão que coloque aqui na introdução, né, também para aplacar um pouco essa ansiedade de quem for ler seu trabalho. Na questão dos objetivos, no objetivo que fala descrever a responsabilidade dos servidores da vigilância, controle e prevenção das infecções puerperais. Assim, eu não consegui visualizar, de repente, foi uma falha minha de leitura, ao longo do trabalho. Eu só consegui visualizar, coloco aqui nas conclusões. Não sei, mais durante a discussão dos resultados. Sugiro, não sei, essa prática da revisão integrativa. Confesso que eu não tenho habilidade de trabalhar com esse tipo de produção. Até busquei, né, esse trabalho me forçou a buscar textos, né, artigos que falassem a respeito da revisão integrativa. E eu faço uma sugestão aqui, quando você usa o termo sistema NIS, que de repente caberia uma notinha de rodapé. Porque não é, como se falar, um sistema latino-americano, né, e não é da nossa prática usual. Então, as outras nomenclaturas, a gente consegue identificar e logo saber o que se trata. Agora, o sistema NIS, eu fiquei, nossa, fui procurar o que era o sistema NIS. De repente, caberia uma notinha. Mas, no mais, assim, parabéns pelo esforço, pela dedicação. E, assim, foi um texto gostoso de ler, né, tanto é que ela me entregou de manhã, à tarde eu tinha terminado. No final da tarde, sentei e já tinha conseguido terminar de ler. Então, assim, parabéns mesmo, né? Um tema que às vezes os alunos, pouco você vê aluno querer trabalhar com infecção cirúrgica, fazer uma revisão sobre o que é CCIH, né? O que demanda. E é um assunto tão importante, né? Frente a esse uso indiscriminado de antibiótico, né? As resistências bacterianas, as pessoas reinternando por conta de infecção. Mas por vezes eles estão muito mais preocupados em trabalhar com coisas mais práticas, né, do que com aquelas questões que demandam mais tempo, né? Trabalhar a respeito de infecção não é fácil, né? Demanda tempo, demanda muita leitura, muita pesquisa, né, para você entender o funcionamento, né? Então, assim, parabéns, tá? Sucesso nessa nova etapa, que vai começar mais para frente, né? Não sei qual caminho você vai estar trilhando, mas que você continue dedicado, né? Faz, porque só tem a ganhar. Passo agora a palavra para o professor Macedo. Primeiramente, gostaria de declarar seu convite para aposentar a sua loja. Gostaria de parabenizá-lo, né, pela apresentação excelente. A gente sente, assim, como você se debruçou em cima desse tema, porque é conhecimento, a forma tão tranquila que você passa para a gente, é que você realmente, quando eu falo assim, olha, procura para uma unidade. Essa avaliação integrativa, não, cada vez que é muito trabalhoso.
É diferente de uma pesquisa que você vai aqui, você tem os resultados, né? Aí você já coloca tudo direitinho nos gráficos, fica mais fácil. Mas quando é revisão integrativa, você tem que debruçar todos esses artigos. Uma coisa que a gente viu que você soube colocar direitinho, e é aquilo que a gente peca sempre, a enfermagem, que todos esses problemas acontecem devido à falta de educação e saúde. Você vê assim, esse aumento do trabalho de parto, às vezes, foi uma falha no pré-natal. Porque se você faz uma orientação adequada para essa gestante, como é que vai se desenvolver o trabalho de parto, ela não vai perder os esforços do início do trabalho de parto. Aí isso vai diminuir. A gente fez uma vez, no Ceará, a gente fez um trabalho de curso com gestantes, orientando todo o processo de trabalho de parto. E a gente pode acompanhar depois que essas mulheres, o tempo de trabalho de parto foi bem menor. Porque elas estavam mais conscientes do papel, de como vai acontecer esse processo, no caso, foram partos normais, né? Então, assim, quanto maior também esse tempo de trabalho de parto, maior o toque, maior porque vai a negligência também do profissional em trocar uma luta, de repente já vem com uma outra, são várias, né? Às vezes quando a gente pensa numa única parturiente, mas de repente, na minha realidade lá, tinha visto que era 40 partos. Então, às vezes você tinha 10 mulheres parindo ao mesmo tempo. Então, assim, aí às vezes esse toque não troca o material, isso não se vai. Uma coisa que eu vejo a falha também do enfermeiro, da unidade básica de saúde, é que a gente não se preocupa com essa puérpera. Às vezes a visita tem que acontecer, às vezes nem acontece. Né? Às vezes é a agente de saúde que vai. E esse link, né, com o pessoal da CCIH, o que pode acontecer? Né? Como é que está faz essa avaliação do lado cirúrgico para documentar essa orientação da mãe, que na realidade às vezes a mãe se retorna, essa criança fica sem aleitamento materno, que é uma coisa que vai prejudicar também o desenvolvimento dessa criança. Né? Então eu acho que tudo isso resume a educação e saúde que a gente tem que ter. Né? Você vai para a unidade básica, eu faço aqui, está em todo lugar, né? Então, assim, eu acho assim, isso muito interessante na graduação, que vocês tenham essa visão, que existe essa dicotomia na enfermagem hospital e unidade básica. E você vê que devido a essa dicotomia, que os problemas acontecem. E você com essa visão que não é de você pode unir as duas coisas em prol da sociedade, que era uma das políticas do SUS, o que ela quer? Seria importante os profissionais se apaixonassem pelo SUS, porque conseguia fazer esse link e qual seria o resultado dessa parturiente, né? Que essa puerta desenvolvesse bem, que essa criança fosse amamentada e que essa criança tivesse um desenvolvimento baseado em todos esses problemas que acontecem no hospital. Né? Então, parabéns pelo seu trabalho, assim, como a Aline falou. E é gostoso de ler porque você tem as palavras certas. Né? Mas no final, agora, pessoal, em relação ao seu trabalho, eu acho que a sua conclusão você poderia estudar mais. Eu acho que ela está muito, são 3 objetivos. E geralmente quando a gente pega um trabalho assim, a gente vê os objetivos e busca os resultados. Na conclusão, respondendo os objetivos. Né? Porque se você estudar um pouco mais a sua conclusão, o seu trabalho está magnífico. Mas isso não vai tirar o mérito do seu trabalho para chamar. Tanto a sua apresentação do seu trabalho, está de parabéns. Muito obrigado por tudo. Obrigada. Sucesso para você. Obrigada, realmente. Bom, deixa eu falar um pouquinho. Contar a história do trabalho, né? Certo. Nós tivemos a aprovação ética de um trabalho sendo um trabalho em campo. Quer dizer, a busca das infecções pós-alta, das hospitalares pós-alta. E nós não tivemos dados para realizar esse trabalho. Quer dizer, o município, a rede pública não faz a busca das vigilâncias, não faz a vigilância pós-alta, não tem instrumentos para acontecer essa vigilância. E aí a gente tem uma subnotificação das infecções, principalmente
confiou em mim, né, confiou no meu trabalho, e o resultado é excelente, baseado no quanto ela é uma excelente aluna. A gente percebe pela dedicação dela, pelos resultados dela em relação tanto a concurso quanto ao resultado desse trabalho. Está muito bem escrito, a apresentação muito boa, excelente. Eu só queria agradecer e eu tenho certeza que uma hora uma profissional vai sair daqui. Então, parabéns, parabéns mesmo, muito obrigada pela oportunidade também dele, né? Eu acho que é isso. Agora não tem tempinho da gente fazer a... Você acha que meu namorado vai ser aqui mesmo? Né? Ah, a Jeane? Aqui mesmo. Então, vamos ver a ata do trabalho da ata de defesa do trabalho do curso de enfermagem, no campo de Sinop, às 10h05 das horas do dia 16 do mês de agosto de 2013, na sala 3, comparecendo para a defesa do trabalho de graduação em requisito obrigatório para a obtenção do título de bacharel em enfermagem, a acadêmica Esther Alves, tendo como título Infecção Cirúrgica Pós-Cesariana do referimento integrativo, constituindo-se a banca dos examinadores professores do orientador Luciano Montoro Sinograde, professor examinador Neide Tarcísio da Costa, professor examinador Francisco Moacir Garcia, procedeu-se à arbitраção, fim da qual os membros da banca reuniram-se para deliberar, decidindo por unanimidade a aprovação do trabalho de curso com nota 10. Para constar, foi lavada a presente ata, que vai datada e assinada pelo